Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Conflito, liberdade, relacionamento. O conflito entre tese e antítese é inevitável e necessário. Ele produz a síntese, da qual, novamente, há uma tese com sua antítese correspondente, e assim por diante. Não há fim para o conflito, e somente pelo conflito é possível haver algum crescimento, algum progresso. O conflito produz a compreensão de nossos problemas? Ele leva ao crescimento, ao progresso? Ele pode produzir melhorias secundárias, mas o conflito não é, pela sua própria natureza, um fator de desintegração? Por que você insiste que o conflito é essencial? Todos sabemos que há conflito em todos os níveis de nossa existência. Então, por que negar ou recusar-se a ver isso? A pessoa não se recusa a ver a constante luta interior e exterior. Mas, se me permite, por que você insiste em que isso é essencial? O conflito não pode ser negado. É parte da estrutura humana, e nós usamos isso como um meio para um fim, o fim sendo o ambiente certo para o indivíduo. Trabalhamos em direção a essa meta e usamos todos os meios para produzir isso. Ambição. Conflito é o comportamento habitual do homem e pode ser usado contra ele ou a favor dele. Pelo conflito, avançamos para níveis melhores. O que você quer dizer com conflito? Conflito entre o que? Entre o que foi e o que será. O que será é a resposta adicional ao que foi e ao que é. Por conflito, queremos dizer a luta entre duas ideias opostas, mas a oposição é uma forma conducente ao entendimento? Quando há entendimento de um problema, há um conflito de classes, um conflito nacional e um conflito ideológico. O conflito é oposição, resistência em virtude da ignorância de certos fatos históricos fundamentais. Pela oposição há crescimento, progresso, e esse processo todo é a vida. Sabemos que há conflito em todos os diferentes níveis da vida, e seria tolo negar isso. Mas esse conflito é essencial? Nós assumimos até aqui que sim, ou o justificamos com um raciocínio astuto. Na natureza, o significado de conflito pode ser bastante diferente. Entre os animais, o conflito como o conhecemos talvez não exista em absoluto, mas, para nós, o conflito é fator de enorme importância. Por que ele se tornou tão importante em nossa vida? Competição, ambição, o esforço de ser ou não ser, a vontade de realizar e assim por diante. Tudo isso é parte do conflito. Por que aceitamos o conflito como essencial à existência? Isso não sugere, por outro lado, que devamos aceitar a indolência. Mas por que toleramos o conflito interior e exterior? O conflito é essencial ao entendimento, à solução de um problema? Não deveríamos investigar, em vez de afirmar ou negar? Não deveríamos tentar encontrar a verdade da questão, em vez de nos agarrarmos a nossas conclusões e opiniões? Como pode haver progresso de uma forma de sociedade para outra sem conflito? Os ricos jamais desistirão voluntariamente de sua riqueza. Eles precisam ser forçados a isso, e esse conflito produzirá uma nova ordem social, um novo modo de vida.
Isso não pode ser realizado pacificamente. Podemos não desejar sermos violentos, mas temos de enfrentar os fatos. Você supõe que sabe como a nova sociedade deve ser e que o outro sujeito não sabe. Você é o único que tem esse conhecimento extraordinário e está disposto a liquidar aqueles que estiverem em seu caminho. Por esse método, que considera essencial, você só produz oposição e ódio. O que você conhece é apenas outra forma de preconceito, um tipo diferente de condicionamento. Seus estudos históricos ou os de seus líderes são interpretados de acordo com um contexto particular que determina sua resposta. E essa resposta você chama de nova abordagem, a nova ideologia. Toda resposta do pensamento é condicionada, e realizar uma revolução baseada em pensamento ou ideia é perpetuar uma forma modificada do que era. Vocês são basicamente reformadores, não revolucionários verdadeiros. Reforma e revolução baseadas em ideias são fatores retrocedentes na sociedade. Você disse que o conflito entre tese e antítese é essencial e que esse conflito de opostos produz uma síntese, não disse? O conflito entre a sociedade atual e seu oposto, por meio da pressão dos eventos históricos, etc., acabará produzindo uma nova ordem social. O oposto é diferente ou dessemelhante do que existe. Como o oposto vem a existir, ele não é uma projeção do que existe? A antítese não tem os elementos da própria tese? Uma não é totalmente diferente ou dessemelhante da outra, e a síntese ainda é uma tese modificada. Embora revestida periodicamente por uma cor diferente, embora modificada, reformada, remodelada segundo as circunstâncias e pressões, a tese é sempre a tese. O conflito entre os opostos é completamente inútil e estúpido. Intelectual ou verbalmente, você pode aprovar ou reprovar qualquer coisa, mas isso não pode alterar certos fatos óbvios. A sociedade atual se baseia em aquisitividade, e seu oposto, com a síntese resultante, é o que você chama de nova sociedade. Em sua nova sociedade, a aquisitividade individual tem seu oposto na aquisitividade do Estado, o Estado sendo os governantes. O Estado, então, vem a ter mais importância, não o indivíduo. Dessa antítese, você diz que no final virá uma síntese, em que todos os indivíduos serão importantes. Esse futuro é imaginário, um ideal. É a projeção do pensamento, e o pensamento é sempre a resposta da memória, do condicionamento. É, na verdade, um círculo vicioso sem saída. Esse conflito, essa luta dentro da jaula do pensamento, é o que você chama de progresso. Você diz, então, que devemos permanecer como estamos, com toda a exploração e a corrupção da sociedade atual? De modo algum, mas sua revolução não é revolução. É apenas uma mudança de poder de um grupo para outro, a substituição de uma classe por outra. Sua revolução é apenas uma estrutura diferente criada do mesmo material e dentro do mesmo padrão subjacente. Existe uma revolução radical que não é um conflito, que não se baseia no pensamento com suas projeções, ideais, dogmas e utopias fabricadas pelo ego, mas enquanto pensarmos em termos de alterar isso para aquilo, de vir a ser mais ou vir a ser menos, de alcançar um objetivo, não poderá haver
essa revolução fundamental. Essa revolução é uma impossibilidade. Você está propondo isso a sério? É a única revolução, a única transformação fundamental. Como você propõe a realização disso? Vendo o falso como falso, vendo a verdade no falso. Obviamente, deve haver uma revolução fundamental no relacionamento do homem com o homem. Todos sabemos que a situação não pode continuar como está sem aumentar o sofrimento e o desastre, mas todos os reformadores, como os supostos revolucionários, têm um objetivo em vista, uma meta a ser alcançada, e ambos usam o homem como o meio para os próprios fins. O uso do homem como um propósito é o problema real, não a realização de um fim particular. Você não pode separar o fim do meio, pois eles formam um único processo, inseparável. O meio é o fim. Não poderá haver sociedade sem classes, por meio do conflito de classes. Os resultados do uso de meios errados para um suposto fim correto são bastante óbvios. Não pode haver paz por meio de guerras ou por meio de preparativos para a guerra. Todos os opostos são autoprojetados. O ideal é uma reação do que é, e o conflito para atingir o ideal é uma luta vã e ilusória dentro da jaula do pensamento. Por meio desse conflito, não há libertação, não há liberdade para o homem. Sem liberdade, não pode haver felicidade, e a liberdade não é um ideal. A liberdade é o único meio para a liberdade. Enquanto o homem for usado, psicológica ou fisicamente, quer em nome de Deus ou do Estado, haverá uma sociedade baseada na violência. Usar o homem para um propósito é um truque empregado pelos políticos e sacerdotes, e isso renega o relacionamento. O que você quer dizer com isso? É possível haver algum relacionamento entre nós quando usamos a nós mesmos para nossa satisfação mútua? Quando você usa outra pessoa para seu conforto, como usa um móvel, você está se relacionando com aquela pessoa? Você está se relacionando com o móvel? Você pode chamá-lo de seu, e isso é tudo, mas você não tem um relacionamento com ele. De modo semelhante, quando você usa outra pessoa em seu proveito psicológico ou físico, geralmente chama essa pessoa de sua. Você a possui. E a posse é relacionamento? O Estado usa o indivíduo e o chama de seu cidadão, mas ele não tem relacionamento com o indivíduo. Ele simplesmente o usa como uma ferramenta. Uma ferramenta é uma coisa morta e não pode haver relacionamento com aquilo que está morto. Quando usamos o homem com um propósito, ainda que nobre, nós o queremos como um instrumento, uma coisa morta. Não podemos usar uma coisa viva. Então, nossa demanda é pelas coisas mortas. Nossa sociedade se baseia no uso de coisas mortas. O uso de outro torna aquela pessoa o instrumento morto de nossa satisfação. O relacionamento pode existir apenas entre os vivos, e o uso é um processo de isolamento. É esse processo de isolamento que gera conflito, antagonismo entre o homem e o homem. Por que você põe tanta ênfase no relacionamento? A existência é relacionamento. Existir é estar relacionado. Relacionamento é sociedade. A estrutura de nossa sociedade atual, por se basear no uso mútuo, produz violência, destruição e infelicidade. E se o suposto Estado revolucionário não alterar os fundamentos desse uso,
só poderá produzir, talvez em um nível diferente, ainda mais conflito, confusão e antagonismo. Enquanto precisarmos psicologicamente uns dos outros e nos usarmos, não poderá haver relacionamento. Relacionamento é comunhão. E como poderá haver comunhão se houver exploração? Exploração envolve medo, e o medo, inevitavelmente, leva a todo tipo de ilusões e infelicidade. O conflito só existe na exploração e não no relacionamento. O conflito, a oposição e a inimizade existem entre nós quando há o uso de outro como um meio de prazer, de realização. Esse conflito, obviamente, não pode ser resolvido pelo uso dele mesmo como um meio para uma meta autoprojetada. E todos os ideais, todas as utopias são autoprojetados. Perceber isso é essencial, pois assim conseguiremos experienciar a verdade de que o conflito, em qualquer forma, destrói o relacionamento, o entendimento. Só há entendimento quando a mente está silenciosa, e a mente não está silenciosa quando está presa a uma ideologia, dogma ou crença, ou quando está associada ao padrão da própria experiência, de suas lembranças. A mente não está silenciosa quando está adquirindo, ouvindo a ser. Toda aquisição é conflito. Todo vir a ser é um processo de isolamento. A mente não está silenciosa quando ela é disciplinada, controlada e verificada. Essa mente é uma mente morta. Está se isolando por meio de várias formas de resistência, criando assim, inevitavelmente, infelicidade para si mesma e para os outros. A mente só está silenciosa quando não está presa em pensamentos, que é a rede da própria atividade. Quando a mente está quieta, não tornada quieta, um fator verdadeiro, o amor, toma forma.